Graça e paz, povo de Deus. E aí, será que os cristãos também adoram deuses? O que você acha? Será que a Bíblia refere-se a deuses somente aqueles que um profissional faz de uma escultura de pedra, madeira ou qualquer outro material um deus? Como saber se eu sou o idólatra? Mas antes que eu comece a falar a respeito desse assunto, deixa eu definir aqui o que é um ídolo. Bom, o que é um ídolo? O ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Pode ser um relacionamento amoroso, a aprovação dos colegas, competências e habilidades, circunstâncias seguras e confortáveis, beleza ou inteligência, uma grande causa política ou social, moralidade ou virtude, ou até sucesso no ministério cristão. Quando o sentido de sua vida reside em consertar a vida de alguém, podemos chamar isso de codependência, mas na verdade isso é também idolatria. É tudo ótimo, mas nada pode tomar a prioridade que é exclusivo de Deus. Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo de seu coração: se eu tivesse isto, sentirei que minha vida tem um sentido e então saberei que tem um valor. Estarei seguro e em posição de importância. Existem muitas formas de descrever esse tipo de relação com algo, mas talvez a melhor descrição seja a palavra adoração. Os antigos pagãos não estavam fantasiando quando representavam praticamente tudo como um deus. Eles tinham deuses do sexo, do trabalho, da guerra, do dinheiro, da nação, pelo simples fato de que qualquer coisa que pode ser um Deus que governa e serve como uma divindade no coração de uma pessoa ou na vida de um povo. Por exemplo, a beleza física é algo agradável, mas se você diviniza, se você a transforma na coisa mais importante na vida de uma pessoa ou de uma cultura, então você terá a deusa Afrodite. Não apenas beleza, você tem pessoas e uma cultura inteira organizando o tempo todo por causa da aparência, gastando com isso tempo e dinheiro sem moderação e avaliando totalmente o caráter das pessoas com base nesses princípios. Se alguma coisa se torna mais fundamental que Deus para a sua felicidade, para o sentido de sua vida e sua identidade, você está diante de um ídolo. O conceito bíblico de idolatria é uma ideia extremamente sofisticada, que integra categorias intelectuais, psicológicas, sociais, culturais e espirituais. Existem ídolos pessoais, como o amor romântico e a família, ou o dinheiro, poder e sucesso, ou o acesso a círculos sociais específicos, ou a dependência emocional de outros em relação a você, ou saúde, boa forma, beleza física. Muitos procuram essas coisas em busca de esperança, significado e satisfação que só Deus pode dar. Existem ídolos culturais, como o poder militar, progresso tecnológico e prosperidade econômica. Os ídolos de sociedades tradicionais incluem a família, o trabalho duro, o dever e a virtude moral, enquanto os das culturas ocidentais são a liberdade individual, o autoconhecimento, a prosperidade pessoal e a satisfação. Todas essas boas coisas podem tomar e tomam a dimensão e poder
desproporcionais em uma sociedade em que se vive. Elas nos prometem segurança, paz e felicidade se basearmos nossa vida nelas. Tudo isso é bom, confirmo e ratifico, mas não pode ser o primeiro em nossa vida. Também podem existir ídolos intelectuais, muitas vezes chamados de ideologias. Por exemplo, os intelectuais europeus, lá por volta do século XIX e começo do século XX, foram amplamente convencidos pela visão de Russell, da bondade inata da natureza humana e de que todos os nossos problemas sociais eram resultado de pouca educação e socialização. A Segunda Guerra Mundial estilhaçou essa ilusão. Weber, que muitos consideravam e consideram a arquiteta do mundo moderno e do moderno estado de bem-estar social britânico, escreveu o seguinte: eu baseei tudo na bondade essencial da natureza humana. Quão permanentes são os maus impulsos e instintos do homem e quão pouco se pode contar com a mudança de alguns deles. Por exemplo, o apelo da riqueza e do poder, mudança na máquina social. Nenhum acúmulo de conhecimento ou ciência será útil a não ser que consigamos conter o mau impulso, escreveu ela. Em 1920, Wells louvou a crença no progresso humano em seu livro intitulado Esboço da História. Vejamos o que ela escreveu. Em outro livro, também escrito por Wells, um livro intitulado, se não me falha a memória, A Forma das Coisas Vindouras, onde fica espantado pelo egoísmo e pela violência das nações europeias. Wells acreditava que a única esperança era que intelectuais tomassem o controle e administrassem um programa educacional obrigatório que enfatizasse a paz, a justiça e a igualdade. Eles haviam tomado uma verdade parcial e a transformado em uma verdade absoluta pela qual tudo poderia ser explicado e melhorado. Baseou tudo na bondade humana, era colocá-la no lugar de Deus. Era isso a intenção dos intelectuais. Também existem ídolos sobre valores absolutos inegociáveis em cada campo vocacional. No mundo dos negócios, a expressão individual é suprimida em prol do valor mais importante, o lucro. No mundo das artes, no entanto, é o inverso. Tudo é sacrifício pela expressão individual e isso é feito em nome da redenção. Acredita-se que é disso que a raça humana realmente necessita. Existem ídolos em todos os lugares, você acreditando ou não, que exige de você que ame, confie e obedeça. Na Bíblia, há 3 metáforas ou modelos básicos, 3 metáforas ou modelos básicos para descrever como as pessoas se relacionam com os ídolos de seus corações. As pessoas as amam, confiam neles e lhes obedecem. A Bíblia algumas vezes menciona ídolos utilizando uma metáfora conjugal. Então, Deus deveria ser nosso verdadeiro esposo, mas quando desejamos e nos deleitamos em outras coisas,
mais que em Deus, cometemos adultério espiritual. O romance ou o sucesso podem se transformar em falsos amantes que prometem fazer com que nos sintamos amados e estimados. Os ídolos capturam nossa imaginação e podemos percebê-los prestando atenção nos momentos em que sonhamos acordados. O que gostamos de imaginar? Quais são nossos sonhos mais estimados? Qual é o seu sonho mais estimado? Procuramos nossos ídolos para que eles nos amem e nos proporcionem valor e um senso de beleza, significado e dignidade. É importante observar que a base para os mandamentos divinos e o fundamento para as obrigações de seu povo é o fato de Jeová ser o Senhor e Deus que nos redimiu. E todas as injunções são dadas a um povo salvo para ensinar como andar nos caminhos de Deus. Mas muitos têm ignorado esta sentença. Não adore outros deuses, adore somente a mim, conforme está descrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. E esta sentença é clara. É uma proibição imposta a todos sem exceção. Adoração ou veneração de qualquer outra coisa além de Deus, seja em pensamento, palavras ou ato, é proibido. Escute o que Paulo escreveu para a igreja em Colosso. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele, por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte de seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Colossenses, capítulo 1, versículo do 21 ao 22. A única forma de libertação da influência destrutiva dos falsos deuses é nós voltarmos para o verdadeiro Deus, o Deus vivo, que se revelou tanto no Monte Sinai quanto na cruz. O único Senhor que, se for encontrado, pode realmente satisfazê-lo. E se você falhar, ele será o único que poderá realmente perdoá-lo. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de inscrever-se no canal. Deus te abençoe em Cristo Jesus e até o próximo vídeo.